ABIEA, 35 anos de histórias e propósitos. Quer saber mais? Vem comigo. ABIEA Entrevista, os notáveis do autoadesivo. Hoje vamos conhecer a história de um dos fundadores da MLC. Tenho o prazer de estar aqui hoje com o senhor Manuel Correia e Robson de Paula. Senhores, obrigado pela disposição, pela entrevista. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Primeira pergunta: como, quando, por que fundou-se a MLC? Ave Maria. Bom, eu vim do mercado de ferramentaria e assim que eu conheci a Ibirama, no caso, eu achei que tinha um espaço ali para a gente poder crescer mais do que a Ibirama estava conduzindo a coisa. E aí eu passei um tempo até eu criar condições financeiras para começar o negócio. E aí começamos, e como o mercado ainda era muito carente, foi muito rápido o crescimento. Isso era em que ano? Na verdade, isso foi em 90, 92, mas oficialmente mesmo, a MLC, como está hoje, começou em 94. Mas eu, sozinho, já fazia ferramentas, etc., em casa, para alguns conhecidos. E depois, em 92, eu abri Manuel Lopes Correia Ferramentaria. E em 94 eu abri a MLC junto com o pai do Robson, que aí começou a MLC mesmo. E aí, na época, então, a principal concorrente era a Ibirama. Na época, a Ibirama tinha também o perfil, na época também, o perfil antiga, e o Irineu, que era... Não lembro. O Irineu, que era TMG. TMG. A coisa foi se desenvolvendo. O que o senhor atribui esse sucesso tão grande da MLC, já que esses concorrentes praticamente não existem mais, né? Desapareceram. O que vocês fizeram de diferente para chegar até esse patamar? Bom, a gente sempre... Bom, eu sempre gostei também muito do que eu fazia, né? E, na verdade, a gente reinvestia quase tudo que ganhava. Às vezes até mais do que eu ganhava. E esse foi um fator decisivo para o crescimento, né? Então, tudo que tinha de novo no mercado, de ferramenta, de máquina, eu estava sempre atento a tudo para poder ajudar a gente não só na qualidade, como também em ser mais rápido, né? Em poder produzir com mais facilidade do que era no começo. Então, o começo era pantógrafo. Quando eu descobri que um CNC poderia fazer a mesma coisa, eu falei, não, nós vamos para o CNC. A gente vai sofrer um pouco, mas vai chegar lá. Ou seja, a tecnologia é um dos fatores, realmente importantes. Muito, né? Importante. E como é que era a divisão dos sócios? Um era comercial, o outro era produtivo, ou não necessariamente? Como é que funcionava essa dinâmica no dia a dia? Os dois era produtivo, tanto eu quanto o Vicente. O Vicente mais do que eu até, né? Mas eu também sempre fui mais da produção do que de vendas. E vendas para nós era assim, eu não precisava vender meu produto, né? O pessoal é que comprava, a gente estava lá para servir. Então, foi por esse motivo que eu acabei me dando bem, porque eu como vendedor também não sou muito bom, não. Mas é isso. O produto acabava ajudando muito, né? Porque tinha uma procura muito grande. A procura do produto era grande. E a gente começou a inovar bastante, né? Inovar na rapidez, inovar no perfil das ferramentas, inovar na embalagem. A gente inovou em quase tudo. Tudo que eu achava, na época que eu trabalhei na Ibirama, que eu cheguei a trabalhar na Ibirama por 6 anos, tudo aquilo que eu via que, eles embrulhavam a faca no jornal. Eu achava aquilo uma aberração. Um negócio tão caro, né? E aí eu comecei a fazer caixa de madeira por dentro, para entregar com estojinho, então foi modificando. É caro e frágil, né? E caro e frágil. E aí a gente foi inovando.
E isso foi trazendo mais clientes. E o pessoal que trabalhou comigo também sempre dei muita sorte com o pessoal, né? Sempre tivemos gente bastante competente e que realmente gostava do que estava fazendo. O Vicente sempre adorou também a ferramentaria e ele era um cara que inventava de tudo, entendeu? Ele tinha uma facilidade para inventar determinadas coisas que era absurdo. Você vê, no começo eu fiz ferramenta numa furadeira fresadora. E eu só pude fazer isso porque ele inventou algumas ferramentas para mim trabalhar. Por exemplo, fazer bolinha. Pô, ele inventou uma ferramenta que ele deslocou o centro dela. Então ele passou baralhina, passou a fazer a bolinha numa fresa, que não tem esse perfil. E daí a gente foi inovando, foi fazendo, até trazer o pantógrafo. O pantógrafo melhorou bastante. Depois do pantógrafo foi a inovação que eu te falei, foi um CNC. Depois do primeiro CNC já foi um monte. É porque a tecnologia ela vai avançando muito mais rápido, né? Isso, muito mais rápido. Eu imagino que no começo também seria mais difícil ter gente qualificada, né? Esse era o grande problema do pessoal qualificado, por isso que a gente sempre teve muito trabalho. E a gente praticamente foi uma escola, porque a gente ensinou quase todos que trabalhavam com a gente nesse aspecto. Porque não tem gente que conhece, principalmente na época, né, que conhecia esse tipo de ferramenta. Tá? Era muito específica, né? Então, poucos conheciam. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma empresa de onde eu saí, que é o Jacinto Zimbad, que foi a maior empresa na época de gravuras e ferramentas e ferramentaria no geral. E de lá saiu muita gente que montou suas ferramentarias que deu certo, né? Porque era pouca gente mesmo que conhecia tudo isso. Pantógrafo, por exemplo, temos um até hoje aí, já usado, mas era uma coisa que pouca gente tinha acesso. Como, por exemplo, um software de CAD-CAM. A gente não tinha acesso a isso. A gente passou a ter acesso depois de 1990, né? Com a abertura do mercado. Aí começou a aparecer alguma coisa para o pessoal menor, que era o nosso caso, né? Ferramentarias menores. Quem tinha acesso a isso eram só os grandes, né? E aí combinou com o negócio de você comprar um CNC, porque você só trabalha com CNC se você tiver um CAD-CAM. Senão fica muito difícil programar tudo isso no próprio CNC. É muita informação. Então, aí uma coisa foi ajudando a outra. E aí, com isso, a gente começou a fazer em centro de usinagem. Primeiro foi comprado aqui no Brasil, tinha uma empresa Rocco, que é uma outra coisa triste no Brasil, né? Grandes empresas como a Nardini, Rocco e tantas outras, todas elas fecharam. Hoje a gente tem só a Home e mesmo assim vive mal das pernas, porque se não fosse banco, isso e aquilo, ela já teria fechado. E agora sim, agora eles começaram a vender para fora do Brasil e tudo bem. Porque senão a gente tudo tem que ser comprado de fora. Tudo. Tanto que depois disso eu comecei a comprar CNC da Espanha. Eu consegui trazer, na época, mais de 12 máquinas de lá, nós tínhamos aí. Dá para você ver a velocidade que a gente fazia a ferramenta. Nós fomos o primeiro a fazer ferramenta em praticamente 3 dias na época. Hoje a gente faz, se quiser no mesmo dia a gente faz. É lógico que não dá porque você tem um ciclo para seguir. Mas se entrar uma ferramenta hoje de manhã, à tarde está pronta. Mas graças a essas tecnologias, que foram melhorando, foram avançando. E você, Robson, como é que você começou a fazer parte da MLC? Imagino que menino você devia frequentar. Sim. A fábrica. Eles me traziam nas férias, né, logo no começo, mas o meu pai me convenceu mesmo de vir quando ele comprou o primeiro CNC.
Quando veio o primeiro CNC, e eu sempre gostei muito de computador, e na época, acesso a computador, eu via computador nas Casas Bahia, era onde eu conseguia ver computador. E acesso, é o que ele falou, tecnologia não tinha. Quem tinha computador, só quem tinha muito dinheiro. E ele chegou para mim e falou, ó, chegou uma máquina lá e precisa mexer no computador para poder gerar o programa dela e ela poder trabalhar. Eu falei, então agora eu vou. É o que eu queria, eu gostava. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando meio período. E aí, na época, o Manuel até eu estudava escola pública. Eles me tiraram da escola pública, me botou numa escola particular. Inclusive eu sofri muito, porque a diferença era muito grande. E aí depois de 3 anos, né, meio período trabalhando, meio período estudando, aí quando eu entrei no colégio, aí eu comecei a trabalhar integral. Aí eu passei a trabalhar o dia inteiro, né? Então eu fiquei uns 6 anos só trabalhando na programação, muito tempo. Aí eu tive um problema de tendinite, conversei com ele, com meu pai, falei, eu queria fazer uma coisa. Aí me jogaram na expedição lá, comecei a trabalhar na expedição, junto com a fiação, e aí comecei a entender alguma coisa, porque até então eu entendia só da parte de programação, de fazer faca. Aí que eu comecei a entender um pouco mais. Aí comecei a sair com alguns afiadores, com meu pai, com o Manuel, visitar alguns clientes, aí parece que eu comecei a pegar um pouco mais de gosto, né? Depois eu fui para a área de vendas, que foi bem difícil, inclusive a primeira ligação, eu não esqueço até hoje que a primeira ligação que eu atendi foi o Felipe, da Soft Color. Já foi a primeira bronca, já me lasquei no primeiro atendimento. Fiquei uns 2 anos, até que depois eu fui para a parte de compras, né? Onde eu fiquei muito tempo de compras, até depois voltar para vendas de novo, né? E como é que foi a dinâmica de trabalhar com família? Ah, não tinha muita história não. Ou você trabalhava, que não tinha... Nunca teve... Na verdade, eu e o Gabriel, que é o mais velho do Manuel, nós nunca tivemos muita opção, não. Não tinha essa de, não vou, não, tinha que ir, acabou. Eu ia na base, vamos falar que a gente foi forjado, né, do jeito mais duro. Não tinha muito isso, não. Tanto do lado do meu pai, como do lado do Manuel. Então a gente sempre... Eu tinha até inveja dos funcionários, porque os funcionários tinham um tratamento legal. A gente não tinha, a gente tinha que... Nunca deram chance pra gente, não. Sempre pegaram muito forte no nosso pé. Eu ouvi dizer que o Manuel era o mais duro dos dois. Você Sim. confirma ou não? Sim. Sim. Se você for perguntar aos funcionários aqui, eles não falavam com ele. Eles iam atrás do meu pai, do Vicente, para falar com ele, porque eles tinham medo do Manuel. Então, o Vicente meio que tentava fazer o meio de campo aí, entendeu? Eu acho que isso foi uma das coisas que foi o maior sucesso. Porque você tem que ter um equilíbrio. Você também não pode ser muito bonzinho, você também não pode ser muito rígido. Então os dois meio que fizeram o equilíbrio, né? Então o Vicente puxava um pouco para ele não ser tão duro e ele puxava o Vicente para ser mais duro. Então meio que acho que equilibrava. Eu acho que isso aí foi o que acabou fazendo eles terem sucesso, entendeu? É isso que eu entendo. Manuel, como é que foi administrar a empresa depois da ausência do Vicente? Porque você tinha lá um apoio, né? As coisas de alguma maneira eram divididas. A perca sempre nos abala, né, emocionalmente. Mas fala um pouquinho de como é que aconteceu isso, a dinâmica da empresa que mudou. Como ele disse, a gente sempre tratou a empresa com o máximo esmero, assim, para não sair nada fora. Tanto que a gente cobrava muito os nossos filhos. Tratava eles como um empregado normal, como qualquer outro. Tinha até um pouco mais, porque eles seriam substitutos, né? E aí quando houve a perda do Vicente, aí realmente foi um baque para mim muito grande, porque ele era meu apoio, né? A pessoa que... eu sempre fui um cara muito mais atabalhoado, e ele sempre um cara mais calmo, mais ponderado, analisava melhor. Então esse ponto que eu tinha de apoio muito forte, eu perdi. Nessa época eu perdi. E aí eu tive que me reinventar. Falei, bom, eu vou ter que fazer agora o que eu fazia, sozinho e sem a ajuda dele. E vou contar com ele, de um jeito ou de outro. E aí foi que a gente foi seguindo, eu fui me adaptando. Será que eu faço isso, será que eu não faço?
passei a pegar um pouco de medo de pisar tanto no acelerador, né? Mas assim que eu peguei um pouco mais de confiança, aí foi deslanchando de novo, né? Mas foi um baque no começo, foi um baque muito forte para todos. Uma perda muito forte. Robinson, fala um pouquinho para nós aí dessas fusões, aquisições, vendas, porque aconteceram tantas coisas rápidas que as pessoas não conhecem de fato a história, ou a história não está totalmente clara. Explica para nós o que vem acontecendo na MLC, que imagino que não se chama mais só MLC hoje, né? Não, hoje agora o grupo, hoje atual é o grupo Maxis, né? É um grupo que assim, tem a história do lado do Max e também tem a nossa história, né? Porque graças a uma das tecnologias que o Manuel trouxe para o Brasil, que é a faca flexível, né? A faca flexível não botou a gente no radar dos americanos, dos europeus, né? Então, até então acho que a gente ainda não olhava muito, né? E aí em 2015 foi quando foi feita a compra de 75% da MLC pelo grupo Rotometrics. O grupo Rotometrics até então era o nosso maior concorrente no mundo, né? E eles tinham desejo de vir para o Brasil. Se não pela MLC, a ideia era ter uma base aqui no Brasil para poder atender toda a América do Sul, porque eles são muito fortes nisso, né? E aí, para nossa sorte, a deles, tudo deu certo e eles adquiriram a MLC. E em 2018, o mesmo grupo que era dono da Rotometric, que é um grupo de capital privado, eles pegam a empresa, fica por 5 anos, melhoram o capital e vende para uma outra empresa. É assim que eles ganham dinheiro, né? E em 2018 esse grupo vendeu o grupo Rotometric para uma outra empresa nos Estados Unidos, o grupo Bearwind, que é um dos grupos mais ricos, era do carvão, junto na mesma época dos Rockefeller e tudo, né? E aí eles compraram nesse mesmo ano o grupo Maxis, que também já vinha com uma história lá de trás, que quem começou tudo foi o Sr. Fife, que foi quem inventou os alinhadores. Depois a Fife veio adquirir a Tigla, que é o pessoal que inventou os cortadores para fazer refile. E aí depois eles compraram a Mag Power, que é a parte de célula de carga, controle de tensão, e aí começou a ficar um grupo grande, já tinham 3 empresas dentro do grupo, e o nome era Fife, só que Fife era um nome muito atrelado a alinhador. E aí para não ficar essa confusão, eles criaram o nome Maxis. E aí todas essas marcas ficaram debaixo do guarda-chuva da Maxis. E aí eles continuaram comprando outras empresas, compraram a Edex, Componex, que é todas as empresas de cilindro, eixo emborrachado, eixo curvo, eixo expansivo, várias empresas desse segmento eles compraram, né? Inclusive compraram, a última foi uma empresa de vídeo inspeção, de vídeo scanner, onde a Fife hoje toma conta, né? E aí nesse mesmo ano, em 2018, compraram o grupo Autométrico, o grupo Maxis, e em 2020, como tudo era gráfica, né, estava tudo no mesmo segmento, eles fizeram a fusão do grupo Autométrico com o grupo Maxis. Aí foi onde a gente começou agora a tomar mais conhecimento das outras marcas, e agora a gente tem que desenvolver todas essas marcas aqui no Brasil, não só a Rotometrics, né, porque o grupo Maxis ele é muito forte no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e Ásia. Mas a América do Sul, Austrália, eles não tinham nada. E ao contrário da Rotometric, que já era muito forte na América do Sul e também na Austrália, né? Então o grupo Rotometric está ajudando a Max a ser mais forte no hemisfério sul, e o grupo Max também está ajudando o grupo Rotometric a ser mais forte no hemisfério norte também. Então está sendo aquela troca, né, o que eles chamam de crossover, né? Vem da cruzada. Então todas as marcas, uma está ajudando a outra a poder vender melhor, que atender os clientes de bobina a bobina, entendeu? A ideia é tipo de você ter um supermercado onde você vai dentro de uma empresa e você encontre tudo que você precisa para o seu maquinário. Essa é a intenção deles. Manuel, qual que é o futuro da MLC? Como é que você enxerga a empresa aí pela próxima década? Dentro desse grupo forte que você está vendo que ele falar aí, eu acredito que eles vão inovar cada vez mais, né? Depois da ferramenta maciça, que nem a gente estava falando do CNC e tudo, aí veio a flexível, que foi outra novidade muito grande e que realmente
fez a gente gastar bastante energia, bastante dinheiro, inclusive. E isso colocou a gente no radar do pessoal de fora, porque a ferramenta em si é um negócio bom, mas a Flexível ainda era melhor, né? Porque era um negócio já ultramoderno, né? E que ninguém acreditava que o Brasil poderia estar fazendo. E eu fui devagarzinho, fiquei mais de 10 anos para desenvolver isso, porque ninguém abria nada, ninguém falava nada. E depois que isso aconteceu, aí sim, aí a gente começou a vender, começou a se solidificar no mercado. E com a aquisição da Max, as tecnologias foram mais rápidas, né, absorvidas por nós aqui, ou seja, a gente teve acesso a tudo que é de melhor fora do Brasil. Então hoje não tem mais, para nós aqui da MLC, não falta conhecimento técnico, né? Então eu acho que daqui por diante é só cada vez mais, a evolução vai ser mais rápida ainda, né? É óbvio que precisa do investimento do pessoal da direção, né? Entender isso e fazer isso acontecer, porque as informações hoje para nós está muito fácil, ou seja, perto do que era, que eu não tinha conhecimento e que foi muito duro de achar os caminhos. Hoje está ao contrário, né? Está muito fácil, porque eles têm empresa quase no mundo todo e todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, obviamente, você tem hoje um vasto histórico aí de conhecimento tecnológico da ferramenta da chapa, né? Então, eu acredito que é brilhante o futuro para os próximos 10, 15 anos aí, tranquilamente. Bastante promissor. E o senhor já tem processo de aposentadoria? Não vai se aposentar? Fica no conselho? Como é que vai funcionar a vossa dinâmica? Não, eu já me aposentei, já da MLC. Eu venho aqui porque de vez em quando a gente sente saudade, né? Mas praticamente estou aposentado. Praticamente no ramo não mexo mais. Só vem a passeio? Só venho a passeio. Ao contrário do Robson, que imagino que não tem nem previsão de quando isso vai acontecer, né? Na verdade, assim, você fala de aposentadoria? Isso, ou a tua função aqui dentro da MLC. Eu ainda não penso nisso ainda mesmo, não. Na verdade, eu tenho outros planos, né? Porque como com esse grupo, assim, o que a gente tem aprendido com eles, né? Por exemplo, tem coisas que a gente está aprendendo que faculdade nenhuma ensina isso pra gente, né? Então, esse grupo novo que assumiu, eles até são diferentes do grupo que comprou a MLC mesmo, né? Eles são mais ativos e não é somente ser um ativo tipo de jogar bomba para você e se vira. Não, eles estão dando caminho, estão dando ferramentas, eles estão te dando eles dão possibilidade para a gente poder chegar onde eles querem, entendeu? Então, assim, eles têm uma meta de crescimento, eles querem crescer, eles vão crescer. Entendeu? Eles têm a ideia lógica é comprar mais empresas, a tendência do grupo é ser maior, né? Então, assim, e o legal disso, não só para mim, mas para o time nosso todo aqui, que todo mundo tem grandes oportunidades, tanto de aprendizado, como até mesmo, talvez, ir para uma outra companhia, outro lugar do mundo. Então, existem outras oportunidades para a gente que antes a gente não tinha, né? O trabalho é mais árduo, mas as oportunidades também são maiores também, né? Você está num grupo desse tamanho. E a diferença do grupo, dessa empresa que adquiriu a Maxis, é que ela é uma empresa que ela compra, melhora a empresa, e se a empresa estiver dando lucro, ela fica com a empresa. Diferente de você estar num grupo que daqui 5 anos vai vender e você não sabe se você vai continuar na empresa. Com esse grupo, todo mundo agora a gente está um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que eles querem crescer. Então a ideia deles não é comprar a empresa para vender, é para ficar com a empresa, fazer a empresa ser lucrativa, né, atender o mercado, tanto que a maior preocupação deles hoje, por exemplo, desse ano que a gente teve reunião, o foco é no cliente. Então a maior briga hoje é atender melhor o cliente, saber das dificuldades do cliente, entender o que ele precisa. Então esse hoje é o maior foco, porque sem o cliente não tem como você crescer, né? Então
Esse é o forte hoje, é o que eles estão mais brigando para poder ajudar no crescimento e atender melhor o cliente. Manuel, como um homem de sucesso, não só na família, mas na empresa, que mensagem você poderia compartilhar aqui com os pequenos empreendedores que também querem ter o mesmo sucesso ou chegar perto disso? Qual que é a fórmula, qual que é o segredo para ter sucesso? Então, o mais importante de tudo é gostar do que faz, né? E ter compromisso. Compromisso com o futuro, compromisso com as pessoas que estão do teu lado, compromisso com a sua família, compromisso com a tua empresa, porque ela vira uma família, né? Todo mundo que trabalha com você é tua família. Você passa mais tempo com eles do que com a sua própria família mesmo, né? Então, coragem, acreditar no futuro e gostar do que faz. Isso é o principal. Sem isso, acho que você não vai muito longe. Mas é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar a história da MLC junto com a ABA. Aproveito para deixar registrado que a MLC sempre foi um dos maiores apoiadores da ABA. ABA Entrevista. Até a próxima. Obrigado, senhores.